Olha só. Nossa, ficou muito feio isso aqui. Olha só então, amados. Agora você vai olhar muito para mim e não vai conversar não, hein? Dolacijas. O que a gente vai fazer então? A gente vai unir várias informações dentro do processo de contração muscular. E eu falei para você assistir aquela aula de contração muscular tipo 20 vezes. Porque só entenderá eletrocardiograma se entender a aula de hoje. Então, olha só, eu representei aqui várias coisas importantes para a gente, mal e porcamente falando. A primeira coisa que eu representei, tá aqui, ó. Esse primeiro quadrado vai representar para a gente um capilar sanguíneo. Tudo bem? Dentro desse capilar sanguíneo, você sabe que existem células. Se eu conseguir desenhar uma célula, será maravilhoso. Então, aqui dentro desse capilar existe célula, e eu vou colocar essa célula em vermelho, porque essa célula será o nosso glóbulo vermelho. Não está vermelho não, mas imagina que é um glóbulo vermelho, beleza? Está dentro do capilar. Esse outro esquema que eu acabei de desenhar aqui ao lado em preto, isso representa uma terminação nervosa. Tudo bem? Significa que isso aqui, ó, será uma junção, certo? Que o pessoal chama de sinapse. E esse quadrado grande aqui de embaixo é uma célula muscular. Não é qualquer célula muscular, é uma célula muscular esquelética. Tudo bem? Esses quadradinhos dentro da célula muscular representará para a gente uma mitocôndria. E isso que está em azul e preto vai representar uma unidade de contração, que será o nosso sarcômero. Beleza? Se você estudou lá, esse vai ser então o nosso sarcômero. Beleza. O que tem que acontecer para existir a contração muscular? A nossa terminação nervosa, significa os nossos neurônios, contém no seu interior vesículas, e dentro dessas vesículas contém neurotransmissores. No caso da contração muscular estriada esquelética, o principal neurotransmissor se chama acetilcolina. ACH é acetilcolina. Então, o que vai acontecer? Para você contrair a sua musculatura estriada esquelética, a terminação nervosa, ela tem que despolarizar. O que significa isso? Significa que acontecerá o seguinte: no meio extracelular do seu neurônio, existe o íon sódio, Na+. No meio intracelular do seu neurônio, existe um outro íon, que é o íon potássio, K+. Quando você tem uma alta concentração de sódio no meio extra e uma alta concentração de potássio no meio intracelular, você fala que esse neurônio ele está polarizado. Olha o que eu estou te mostrando. Existirá na terminação nervosa proteínas de membrana. Eu estou colocando uma proteína em verde e vou colocar uma proteína em laranja. Deixa eu só chegar aqui um bocadinho para cá para caber. Ó, vou colocar uma proteína em laranja, e essa proteína, esse quadradinho laranja e esse quadradinho verde, vai representar os canais iônicos. Ou seja, na despolarização, o canal de sódio abre e o sódio entra. Na despolarização, o canal de potássio abre
e o potássio sai. Então, as trocas iônicas representam a despolarização. Tudo bem até aqui, queridos? O que essa despolarização irá fazer? Vai pegar agora uma outra proteína, ou um outro canal, que é o que a gente chama de canal de cálcio. O cálcio está no meio extracelular. E aí, a despolarização abre os canais de cálcio e o cálcio entra no neurônio. Para quê? Para permitir que a vesícula sináptica, que é essa bolotinha, ela se locomova. Eu não sei se você lembra das nossas primeiras aulas, que existia uma proteína que puxava a vesícula. A proteína ela ia andando, você lembra disso? Sim ou não? Não lembra? Lembra? Eu te mostrei essa aula, quer ver? Olha só. Aula 1. Eu te mostrei provavelmente essa aula. E te mostrei esse vídeo, ó. Te mostrei esse vídeo na nossa primeira aula. E esse vídeo tem essa proteína? Sim. Essa proteína, tá vendo que ela tá levando uma vesícula? Beleza? Opa. Ela vai aparecer de novo? Não, não vai. Ó, tá vendo essa proteína andando aí? Essa proteína que está andando, ela se chama miocina, é um motor molecular. E o que você está vendo aqui em cima é uma vesícula. Dentro dessa vesícula contém o neurotransmissor. No nosso caso, da contração muscular, qual é o neurotransmissor que está lá dentro? Acetilcolina. Para essa proteína se locomover do jeito que ela está locomovendo, ela precisa de um íon. Qual é o íon? Cálcio. O cálcio que faz essa proteína se locomover, junto com o ATP. Então, voltou para lá, ó. Esse cálcio que está entrando lá no neurônio vai fazer o quê? Vai fazer com que as vesículas que contêm o neurotransmissor libere esse neurotransmissor na fenda sináptica. Olha se você entendeu então. Pode falar. Esses processos do cálcio para visualizar, eu posso falar que acontece com osmose? Osmose é água. Osmose é água, isso é difusão. Difusão é soluto, osmose é água. Beleza? Então vai, ó, vamos repetir. Lembra que o neurônio primeiro ele estava polarizado. O que significa um neurônio polarizado? Sódio no meio extra e potássio no meio intra. Quando você despolariza o neurônio, o que acontece com o sódio? E o potássio? Essa despolarização abre qual canal? E o que acontece com o cálcio? Entra. O cálcio faz com que o motor molecular leve a vesícula para liberar o neurotransmissor onde? Na fenda sináptica. Essa fenda sináptica também ela é chamada de junção neuromuscular. Porque você está conjugando o neurônio com quem? Com o músculo. Então é a nossa junção neuromuscular. O que vai acontecer com essa acetilcolina que foi liberada na fenda sináptica? Essa acetilcolina, ela vai interagir com o receptor de acetilcolina. Então aqui, ó, vamos colocar lá. Tem uma outra proteína, e essa outra proteína, como é que ela chama? ACHR.
que significa R de receptor, ACH significa acetilcolina. Significa qual é o sistema nervoso que faz a contração muscular? O simpático ou parasimpático? Parasimpático. Então, quem controla a nossa contração muscular é o sistema nervoso parasimpático. Por quê? Porque é ele que libera o neurotransmissor acetilcolina na fenda sináptica. Show de bola? Entendemos? Se você assistiu o vídeo, o que vai acontecer agora? Eu vou só desenhar mais uma coisinha aqui para ficar bem claro para você e não ter nenhum problema em relação a isso. Eu estou desenhando aqui, ó, um túbulo T e o retículo endoplasmático. Tá bom? Túbulo T e retículo endoplasmático. Então, o que vai acontecer? Olha só. Perceba que vai ter a mesma ideia, só que agora no músculo. Como assim? O sódio no músculo está em qual meio? No meio extracelular. Então vamos colocar aqui o Na+. O sódio está no meio extracelular. E o potássio está em qual meio? Intracelular. Quando isso acontece, a gente fala que o nosso músculo ele está polarizado. Olha o que vai acontecer, preste atenção. A acetilcolina, quando interage com o seu receptor, a acetilcolina interagiu com o receptor. O que esse receptor da acetilcolina faz? O receptor da acetilcolina abre os canais de sódio e os canais de potássio. Ou seja, eu vou ter uma proteína verdinha aqui que vai ser o canal de sódio. E vou ter uma proteína alaranjada que vai ser o canal de quem? De potássio. Esses canais estão fechados. Quando a acetilcolina interage com o seu receptor, esses canais que estão fechados, eles fazem o quê? Abrem. Aí o sódio que está no meio extra, entra. E o potássio que está no meio intra, sai. É exatamente a mesma ideia do neurônio. A mesma coisa. Então o músculo que estava polarizado, ele fez o quê? Despolarizou. Então perceba que a gente tem duas despolarizações. A primeira é no neurônio. E a segunda? No músculo. A ideia dos dois é igual. Beleza? Então, sódio no meio extra, potássio no meio intra, polarizado. Quando você troca esses de lugar, despolariza. Show de bola, queridos? Show de bola. Essa despolarização, ela entra em qual túbulo? T. Significa que ao longo da membrana plasmática, você vai ter vários canais de sódio e potássio. E à medida que esses canais vão abrindo, a gente vai despolarizando a célula muscular. Acontece o seguinte, e aí você tem que decorar isso que eu estou te falando. Aqui, ó, na junção da célula muscular, então, do túbulo T com o retículo endoplasmático, a gente vai ter duas proteínas. Então, olha lá. Isso aqui é qual túbulo? T. E esse aqui é o nosso retículo endoplasmático. Qual é o íon que fica dentro do retículo endoplasmático? O íon cálcio. Então perceba que o cálcio não fica livre no citosol. O cálcio fica onde? Dentro do retículo endoplasmático. Tudo bem até aqui? O que vai acontecer? Olha só, primeiro período, você, hein? Entre o túbulo T e o retículo endoplasmático, você tem essa proteína aqui, ó, que são duas.
duas proteínas. Tá? É esse verde e laranja. Que no seu caso está roxo. No meu está laranja. No seu está roxo. O que é isso? Isso é um canal e um receptor. Então é um receptor. Vamos colocar lá em verde. Receptor. E o laranja é um canal. O receptor, ele se chama, olha o nome bonito, receptor, ele se chama dihidropiridina. Você tem que decorar esse nome? Tem. Por que você tem que decorar esse nome? Porque vários fármacos que você vai administrar no seu paciente que tem insuficiência renal serão fármacos dihidropiridínicos. O que significa isso? Que o fármaco age em cima de qual receptor? Dihidropiridina. Então você vai falar assim, nossa, o meu paciente está com insuficiência renal. A gente tem que dar o fármaco X. Onde que esse fármaco X age? Um dos locais é em qual receptor? Dihidropiridina. Então você tem que decorar esse nome. E o canal, a gente chama de canal de rianodina. Outro fármaco age em cima do canal de rianodina. Então a gente tem fármacos dihidropiridínicos e tem fármacos rianodínicos, que agem onde? Na junção do túbulo T com o retículo endoplasmático. Para que isso? Onde que o cálcio está, gente? Dentro do retículo. O cálcio vai sair do retículo para o citosol a partir de um canal. Como é que se chama o canal? Rianodina. Então, olha se você entendeu a brincadeira. Olha lá no neurônio. No neurônio eu não tive que abrir um canal de cálcio? Sim? Então eu despolarizei a membrana plasmática do neurônio e abri qual canal? De cálcio. E esse canal de cálcio fez o quê? Estimulou a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. O neurotransmissor, como é que ele chama? ACH é o quê? Acetilcolina. Onde que a acetilcolina vai agir? No receptor de acetilcolina. E eu vou colocar aqui gigante para você, ó. O receptor de acetilcolina é um receptor nicotínico. Tá bom? Não pode esquecer isso. É um receptor nicotínico. Esse receptor nicotínico, ele está associado ao quê? A abertura de canais iônicos. Então, a gente fala que esse receptor nicotínico, olha o nome, ele é um receptor ionotrópico. O que significa ionotrópico? Significa que ele está associado a qual canal? De íon. Quais são os íons? O íon sódio e o íon potássio. Lembra, os canais de sódio e potássio estavam abertos ou estavam fechados? Quando o receptor de acetilcolina interage com o hormônio, o que faz esses canais? Abre. O sódio que estava no meio extra vai para o meio, e o potássio que estava no meio intra. Isso faz uma despolarização, e essa despolarização entra em qual túbulo? Lá no túbulo T você tem um outro canal de cálcio. Como é que ele se chama? Rianodina. Então, o receptor se chama receptor de hidropiridina, que abre o canal. Como é que chama o canal?
e anodina. E aí o cálcio que está dentro do citosol, não, o cálcio que está dentro do retículo endoplasmático vai para onde? Para o citosol. Então, todo esse processo que a gente viu serviu para quê? Para aumentar a concentração de cálcio no citosol. Porque eu preciso do cálcio para ter a contração muscular. Show de bola? Entendeu até aqui? Foi? Foi. Olha o que vai virar uma zona. Se eu fosse você, eu tiraria a primeira foto disso. Vai virar uma zona total. E aí você vai tirando fotos para você estudar depois. Então, perceba que a gente conseguiu entender como é que o cálcio sai do retículo, certo? Como que o cálcio sai do retículo. Agora, o que a gente vai colocar no meio dessa discussão? O nosso capilar sanguíneo, que está aqui em cima, ó, nosso capilar, dentro dele tem uma célula. E essa célula se chama hemácia, que está representado aqui para você, ó, hemácia. Dentro dessa hemácia existe uma proteína. Como é que chama essa proteína? Hemoglobina. Meu Deus, ela ficou péssima. Vamos representar um trevo aqui, que vai ser a nossa hemoglobina. Beleza? Vou colocar aqui várias outras hemoglobinas. Deixa eu perguntar aí para você e, por favor, pense para me responder. Uma célula, uma hemácia, tem quantas hemoglobinas? Você sabe? Acredite nesse número que ele é verdade. Uma célula tem, 250 milhões de hemoglobinas. Uma célula. Cada hemoglobina carrega. Todo mundo consegue ver o oxigênio verde? Cada célula, cada hemoglobina carrega 4 oxigênios. Faz a continha para mim aí. Quantos oxigênios uma hemácia carrega? 250 milhões vezes 4 é quanto? 1 bilhão de oxigênio. Cada célula. Desse 1 bilhão de oxigênio, 38% disso vai sofrer perfusão. O que é a perfusão? É quando o oxigênio vai para dentro de onde? Das nossas células. Esse processo, ele se chama perfusão. É essa perfusão que mantém as pessoas vivas. Se a perfusão parar, o seu coração para. Então, por que a pessoa tem infarto? Porque ela parou de ter perfusão. No músculo. Qualquer célula. Como é que é? Por difusão. Difusão simples. Entendeu até aqui, queridos? Aí o que a gente vai fazer mais bagunça ainda? Lá no nosso plasma sanguíneo também existe o carboidrato. E esse carboidrato é a nossa glicose. Muita glicose. Infinitas glicoses. Então a gente está colocando aí as coisas necessárias para a contração muscular. Lembra, essa glicose, ela entra livremente na nossa célula? Sim ou não? Não entra. Para a glicose entrar na nossa célula, ela precisa de um transportador. Como é que chama o transportador? GLUT.
GLUT significa transportador de glucose. Na musculatura, decora isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Na musculatura estriada esquelética, para o GLUT funcionar, você precisa de um outro receptor, que é o receptor de insulina. O que aconteceu? O seu pâncreas liberou um hormônio. Qual é o hormônio que o seu pâncreas libera? Insulina. Quando a insulina, que foi liberada pelo seu pâncreas, interage com o receptor de insulina, ele ativa quem? O GLUT. O GLUT ativado permite a passagem de qual molécula? Da glicose. E aí a glicose que está no meio extra vai para o meio intracelular. Tudo bem até aqui, queridos? Aí, o que está acontecendo com a quantidade de glicose que está no capilar? Está diminuindo. Por que está diminuindo? Porque a glicose está entrando na célula muscular. Então, volta lá. É muita informação. Tipo, é informação gigante. Se você estudar isso no livro, você vai ter que gastar aí umas 500 páginas fácil. Olha lá. Então, o que a gente está vendo num primeiro momento? Ó, uma alta concentração de glicose onde? No plasma, no capilar. Essa alta concentração de glicose no capilar fez o seu pâncreas liberar qual hormônio? Insulina interage com quem? A insulina não interage com o GLUT? Não. A insulina não entra na nossa célula? Não. A insulina interage com o receptor de insulina que está na membrana plasmática das nossas células. O que esse receptor de insulina faz? E o que acontece com a glicose que estava no meio extra? Vai para o meio intracelular. O que está acontecendo com a concentração de glicose que está no meio extra? Ou seja, uma situação de hiperglicemia agora está virando uma situação de hipoglicemia. Porque a sua glicose que estava na corrente sanguínea agora está entrando dentro das suas células. Show de bola? Bonito isso? Entendeu o que eu disse até agora? Pessoas que são diabéticas tipo 1 têm problema no quê? Na produção de qual hormônio? Insulina. Se a pessoa é diabética tipo 1, ela não produz o hormônio insulina. Logo a glicose entra na célula? Não entra. E aí a pessoa fica hiperglicêmica sempre. Se o problema for diabético tipo 2, você vai perceber que o problema está na membrana plasmática das nossas células. A gente chama de resistência insulínica. A ideia é como se o receptor de insulina estivesse dentro da célula. Aí o hormônio não consegue encontrá-lo. A mesma coisa aconteceu. A glicose permaneceu fora da célula. Uma pessoa normal, que é eu e você, que não tem diabetes, perceba, estou falando, uma pessoa não patológica, tem um receptor de insulina e o hormônio insulina, ao interagir com seu receptor, ativou o GLUT e a glicose entrou na célula. Me fala aí, qual é a primeira reação que tem que acontecer na glicose para ela permanecer dentro da célula? Receber um fosfato em qual carbono? Então eu tenho glicose 6-fosfato. E a glicose que não recebeu o fosfato? Sai da célula. Entendeu isso? Simples assim. O que vai acontecer com essa glicose que está dentro da célula? Ela vai passar pela via glicolítica
E aí você decorou alguns passos da via glicolítica. Esse foi o primeiro. Eu pedi para você decorar o terceiro, o sexto e o 10º. Beleza? Dos 10 passos você tem que saber 4. E o resto? Esquece. O que? Vamos ver se você decorou. O que acontece no passo 6? O gliceraldeído 3-fosfato vai ser convertido em um 3-bifosfoglicerato. Isso acontece no passo 6. E, consequentemente, um NAD+, vai virar o quê? NADH. Show de bola? O que acontece no passo 10? Fosfenolpiruvato vira o quê? Piruvato. Piruvato tem quantos carbonos? 3. Significa que uma molécula de 6 carbonos vira moléculas de quantos carbonos? 3 carbonos, que é o piruvato. 2 piruvatos. Para onde que esse piruvato vai? Para dentro da mitocôndria. Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade é esse piruvato, ao invés de entrar na mitocôndria, ele virar lactato. Isso acontece onde? No citosol. Então perceba que eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é o piruvato entrar na mitocôndria. A segunda possibilidade é o piruvato virar lactato. Show de bola? Essa segunda possibilidade, piruvato virar lactato, acontece em qual situação? Acontece somente em hipóxia. O que significa hipóxia, pessoas? Ou seja, quando você não estiver tendo perfusão. Quando a perfusão estiver atrapalhada em você, significa que não está entrando qual molécula? Oxigênio. Se não está entrando oxigênio, a glicólise acontece e o piruvato vira lactato. Qual é o objetivo do piruvato virar lactato? É pegar esse hidrogênio aqui do NADH e fazer com que esse hidrogênio vai para o lactato e aí você regenera NAD+. Então o piruvato vira lactato para regenerar NAD+. Perceba, olha o que eu estou te dizendo. Se não existir NAD+, acontece glicólise? Sim ou não? Não acontece. A glicólise só acontece na presença de quem? NAD+. O passo 6 da via glicolítica só acontece na presença de NAD+. Então, por que o piruvato vira lactato? Para regenerar NAD+, e a glicólise não parar. Se a glicólise parar, a sua célula morre. Se a sua célula morrer, você morre. Então, para você não morrer, piruvato vira lactato. Beleza? Na segunda situação, o que está acontecendo? O piruvato está entrando na mitocôndria, que é um primeiro aqui. Esse piruvato dentro da mitocôndria, ele vira qual molécula? Acetilcoenzima A. Acetil-CoA. Lembra que o piruvato tem quantos carbonos? 3 carbonos. E o acetil? 2 carbonos. Cadê o terceiro carbono? Está saindo na forma de
CO2. Acetil-CoA roda qual ciclo? Ciclo de Krebs. Aqui no ciclo de Krebs, a gente vai ter a produção de mais quantos CO2? De mais 2. O que significa? Que cada carbono do piruvato virou um CO2. E esse CO2, ele vai para onde? Esse CO2 vai lá para a nossa corrente sanguínea. E você vai expirar o CO2. Que é o que você está fazendo agora. Toda hora que você expira, você está eliminando o CO2 que foi produzido na respiração celular. Além disso, lembra aí, a aulinha lá de respiração celular. Quantas cadeias transportadoras, quantas proteínas existem na cadeia transportadora de elétrons? É o complexo 1, o complexo 2, o complexo 3 e o complexo 4. Belezinha aqui? Vamos colocar os nomes aqui, ó. O primeiro vermelhinho, complexo 1. O segundo, 2, 3 e o complexo 4. E existe uma outra proteína, como é que ela se chama? ATP sintase. ATP sintase. O que está acontecendo nessa brincadeira? No ciclo de Krebs, a gente está produzindo, ó, NAD+, está virando quem? NADH, e o NADH volta a ser NAD+. Então, o que acontece? No complexo 1, o NADH volta a ser NAD+. Vai lá no ciclo de Krebs, NAD+, vira NADH. No complexo 1, NADH vira NAD+. E essa brincadeira não para. E no complexo 2? O FAD virou FADH2 e o FADH2 vira FAD. E essa brincadeira não para. Bem, isso gera o quê? Elétrons. E os elétrons vai do complexo 1 para o 3, do 3 para o 4. Ou, se você quiser, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Quem que puxa os elétrons? Quem puxou os elétrons foi o oxigênio. Está lá o oxigênio. Então o oxigênio ele vai nadando, 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 entra na nossa mitocôndria e se liga a qual complexo? 4. É exatamente por isso que você está respirando agora. Para que o oxigênio, e ele só serve para isso, para que o oxigênio entre em qual complexo? 4. Para que o oxigênio tem que entrar no complexo 4? Para puxar os elétrons. O que esse oxigênio vai se transformar? Em água metabólica. Quando você tem a passagem de elétrons do 1 para o 3, do 3 para o 4, do 2 para o 3, do 3 para o 4, permite a passagem de quem? De prótons. Passa no complexo 1, passa no complexo 3, e passa no complexo 4. Um total de 10 prótons. Esses prótons voltam para a matriz, pela ATP sintase. E aí você tem a síntese de quem? ATP. Perceba o seguinte, eu tive que pensar em várias coisas para entender a contração muscular. Primeiro eu tive que pensar no neurônio. Como que o neurônio despolariza o músculo. Depois eu tive que pensar no músculo.
como que o músculo ele é despolarizado e libera o íon cálcio. Depois eu tive que pensar na hemácia, como que a hemácia transporta oxigênio. Depois eu tive que pensar na glicose e na via glicolítica, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Porque além do cálcio que está no citosol, eu também preciso de ATP. Para que exista a contração da musculatura, eu preciso de duas moléculas, o ATP e o íon cálcio. Percebeu que a gente conseguiu agora produzir as duas coisas dentro da musculatura? Sim. No nosso coração acontece quase igual. Quase igual. Então você tem que decorar isso que eu acabei de dizer para você, porque no segundo período a gente vai pensar em eletrocardiograma. E aí eu vou falar assim para você, ó. Essa onda do eletrocardiograma, que é a onda P, despolariza o músculo. O que significa despolarizar? Significa que o músculo vai liberar qual íon no citosol? Cálcio. Então eu falar que despolariza o músculo, você está pensando, estou aumentando a quantidade de cálcio no citosol. Beleza? Sim? Então tem que saber essa ideia. Agora a gente olha para o sarcômero, para a gente entender a contração muscular e fechar a discussão. Vou lhe perguntar, vai. A gente consegue descrever isso que eu acabei de falar? Tudo isso? Antes da contração? Vamos de novo? Eu vou apontando, você vai me dizendo. Pode ser? Vai. O nosso neurônio, ele estava inicialmente polarizado ou despolarizado? O que significa eu falar que o neurônio está polarizado? Sódio está no meio e potássio está no meio intra. A despolarização do neurônio faz o quê? E a saída? Potássio. Cai potássio. Essa despolarização abre qual canal? CA de cálcio. Para que eu preciso de colocar o cálcio dentro do neurônio? Para liberar a vesícula sináptica. Qual é o neurotransmissor? Acetilcolina. Como é que esse neurotransmissor se liga onde? Esse é um receptor que a gente chama de ionotrópico. Por quê? Ele abre quais canais? Iônicos. E quais são os canais iônicos? De sódio e potássio. O sódio que está no meio extra vai para qual meio? Intracelular. E o potássio que está no meio intra? O que a gente está fazendo com a membrana plasmática da musculatura? Despolarizando. Essa despolarização, ela entra em qual túbulo? T. Ligada ao túbulo T, você tem o retículo endoplasmático. E esse retículo endoplasmático tem no seu interior qual íon? O objetivo aqui é fazer com que o cálcio que está dentro saia do retículo. Para isso, a despolarização interagiu com qual receptor? De hidropiridina, que abriu qual canal? Rianodina. E aí o cálcio passou por dentro do canal de rianodina e agora está no citosol. Beleza? Primeira molécula da contração muscular, cálcio. Conseguimos tirar o cálcio do citosol. Olha a loucura que é isso. Olha o tanto que é genial. Você já fez qualquer tipo de cirurgia? Se já, você tomou algum tipo de anestésia.
A anestesia age em 2 locais. Primeiro local, neurônio. A anestesia bloqueia internamente o canal de quem? Potássio. E o potássio não sai do neurônio. Se o potássio não sai do neurônio, despolariza? Não despolariza. Ou seja, a informação deixa de passar. Se for uma informação de dor, você para de sentir dor. Agora pensa, você acha que serve simplesmente o anestésico para a pessoa parar de sentir dor? Imagina que você está fazendo uma cirurgia no cara, o cara está deitado e você deu um anestésico nesse cara e o cara não sente dor. Qual outra coisa que esse cara não pode fazer? Mexer. Porque se ele mexe, você está cortando ele mexe e cortou errado. Para ele não mexer, o que tem que acontecer? Impedir a contração muscular. Impedir a contração muscular significa que esse cálcio não pode ser liberado no citosol. Como é que eu bloqueio esse cálcio para não ser liberado no citosol? Eu posso bloquear qual canal? Rianodina. Aí o cálcio não é liberado. Se o cálcio não é liberado, tem jeito de contrair musculatura? Não tem. A pessoa sente dor. Pode sentir, mas ela não contrai a musculatura. Anestesia geral. Muitas vezes a pessoa não volta da anestesia geral. Você, nossa, o cara deu anestesia. Aí espera lá 10 horas para a pessoa voltar a ter movimento. Aí a pessoa não volta a ter movimento. Por que ela não voltou? Porque o cálcio não sai do retículo. O fármaco se liga ao canal de rianodina e não solta mais. Aí a pessoa morre. Olha, como assim ela morre? Para você respirar, os seus músculos intercostais e o seu diafragma têm que contrair e relaxar. Se você aplica o anestésico, o músculo intercostal e diafragma contrai e relaxa, você respira? Não. Por isso que te intuba. Entendeu a ideia? O seu coração contrai e relaxa. Dependendo do anestésico, o coração para de contrair e relaxar. Beleza, você está tendo uma parada cardiorrespiratória, que é o que o anestésico faz se ele não for revertido. Mas o que o anestésico está fazendo, meu Deus do céu? Só está impedindo que saia qual íon? Cálcio. Esse íon cálcio não sai. E se esse íon cálcio não sai, não tem contração. O músculo fica relaxado. Então, o que vai acontecer? E olha a rapidez disso. Para o seu músculo contrair, o cálcio tem que ir para o citosol. E para o seu músculo relaxar? O cálcio tem que sair do citosol. Para contrair, vai para o citosol. Para relaxar, volta para a cisterna. Para contrair, sai. Para relaxar, volta. Isso não para nunca. Qual é a velocidade disso? Pisca. Contraiu e relaxou na hora que você está piscando. Na hora que você piscou, saiu e voltou. Essa é a velocidade. É uma velocidade extremamente alta. Saiu, piscou, voltou, relaxou a pálpebra. Show de bola? Vou te dar um outro exemplo. Você já viu falar em tétano? Nossa, o paciente está com tétano. Tétano é uma bactéria. E essa bactéria faz todos os seus músculos contraírem. Me fala, qual é a função da bactéria? Ela faz o que com o cálcio? Ela deixa do lado de fora. Deixa do lado de fora. Só isso. Aí todos os seus músculos contraem e não relaxam. Aí pensa no seu coração. Seu coração contraiu e não relaxou. Cãibra. Você tem cãibra generalizada em todo o seu corpo.
Só porque esse maldito cálcio não voltou para dentro do retículo. Acho que eu te dei alguns exemplos que você vai trabalhar todos os dias na vida. Show de bola? Tá. Agora pensa na respiração celular que você já sabe. Porque além do cálcio, o que você precisa para contrair? ATP. Então o que tem que acontecer com a glicose? Ela tem que entrar na célula. Tem que passar por qual via? Via glicolítica. Essa glicose vai virar quem? O piruvato entra na... Rodou qual ciclo? De Krebs. O ciclo de Krebs está em conexão com a cadeia transportadora de elétrons. O oxigênio que estava lá na nossa hemácia, ligada à hemoglobina, sofreu perfusão e agora está ligando a qual complexo? 4. Esse oxigênio serve para quê? Puxar os elétrons e ter o gradiente. E esse gradiente de prótons ativa a ATP sintase para você produzir ATP. Para onde que esse ATP vai? Para o citosol. E agora a gente tem as duas coisas que precisamos para a síntese. Para a síntese não, né? As duas coisas que precisamos para a contração muscular: cálcio e ATP. Sim? Vai mais. Pensa nisso. Olha só. Questãozinha que eu coloquei para os meninos do segundo período. Isso aqui a gente vai discutir agora mesmo, que é a de vocês. Mas olha isso, segundo período. Olha isso. O que você está vendo nessa maravilhosa imagem? Deixa eu só apagar algumas coisas aqui para você entender. Não tem jeito de apagar. Eu salvei com tudo. O que você está vendo nessa imagem? Olha só. Deixa eu só apagar aqui, senão vai virar uma zona total a nossa discussão. Olha onde que a gente vai chegar. Por isso que eu estou insistindo nessa nossa discussão. O que você está vendo aqui, ó? Esse é um exame de angioplastia. Esse exame está te mostrando, tá vendo esse mais escurinho aqui? Isso são as veias do seu coração. Tá bom? Isso são as veias do coração. Tem dois pontos aqui importantes, que eu chamei de ponto A e de ponto B. Eu não sei se você consegue perceber, mas aqui no ponto A existe um estrangulamento. O que é esse estrangulamento? É isso aqui, ó, o A e o B. Tá vendo isso que eu estou colorindo aí? Não sei nem de que cor. De rosa? Isso se chama placa de ateroma. Isso se chama aterosclerose. Significa que vai passar pouco sangue aqui dentro. Compara o A com o B. Tá vendo que essa luz é muito maior? Então aqui passa muito sangue. E no de cima? Pouco sangue significa isquemia. Isquemia leva a uma situação de hipóxia. O que é hipóxia? Diminuição de oxigênio. Sem oxigênio, a célula produz mais ou menos ATP? Menos ATP. Sem ATP, a célula que estava contraída não consegue relaxar. E esse processo você chama de cãibra. A cãibra na musculatura cardíaca, se você for uma pessoa bem bonitinha, vai chamar de infarto. E o que é o infarto? O infarto a gente visualiza no eletrocardiograma. Então isso que você está vendo é um eletrocardiograma. E aí a gente vai estudar exatamente isso. E eu vou falar para você, essa voltinha, ó, significa supradesnivelamento do segmento ST. Supra de ST significa que a célula muscular contraiu
e não relaxou. Então, supra de ST significa infarto. Mas por que infartou? Simplesmente porque faltou ATP. E faltou ATP porque faltou oxigênio. Faltou oxigênio porque menos sangue chegou até o tecido muscular. Sim? Então, para a gente entender isso, que é a provinha lá do segundo período, que você vai destruir com certeza isso, essa nossa discussão tem que estar muito clara na sua cabeça. Show de bola até aqui, então? Vamos finalizar para acabar com a nossa aulinha, e aí nos pequenos grupos a gente vai fazer a vista de prova. O que representa isso que está em azul? Isso que está em azul vai representar o nosso sarcômero, beleza? Então, ó, quando o sarcômero está afastado um do outro, nós vamos falar que ele está relaxado. E quando o sarcômero se aproximar de um do outro, a gente vai falar o quê? Que ele está contraído. Tá. Quem que puxa o sarcômero? Quem puxa o sarcômero é uma proteína, conhecida como miosina. A miosina tem a cabeça e tem a cauda. Tem a cabeça e a cauda. Tanto para um lado quanto para o outro, certo? Lembra lá do videozinho da contração muscular? As perninhas. Então, tem a cabeça, tem a cauda. Tem a cabeça, tem a cauda. Isso para os dois lados. Cabeça, cabeça. Show de bola, pessoas? Então, vamos dar um nome para as coisas aqui, ó. Essas boladinhas que estão em azul, isso a gente chama de actina. Isso que você está vendo em vermelho é a miosina da classe 2. Tem que saber que é da classe 2? Tem, porque hoje conhece 28 classes de miosina. A do músculo é da classe 2. O que está em preto é a linha Z. Belezinha? E o que eu vou colocar aqui agora, eu só vou fazer em 2. Vou fazer em um só. Em 2. Ó, vou colocar em, sei lá que cor que é essa. Isso vai ser uma proteína em azul aí, não sei que cor que está aparecendo para você. Tem verde já, mas tá tudo verde, então deixa eu apagar. Esse data show, ele tá mudando as cores. Eu preciso de destacar isso. Se eu colocar em vermelho, que cor que aparece para você? Você consegue visualizar o roxo? A bosta danada, né? Não prestou. Se eu colocar em branco, branco é uma cor legal. É possível. Branco, tá vendo? Ah, branco deu. Se não ficou muito bacana não, mas faz de conta que tá. Isso aqui que eu estou representando é uma proteína que a gente vai chamar de topomiosina. E aqui em cima, e eu vou colocar essa topomiosina envolvendo todas as actinas. Acho que tá bom. Então, vou colocar um aqui, vou colocar outra aqui, outra aqui, outra aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, outra aqui. Beleza? Chama topomiosina. E agora eu vou colocar uma outra, que é um conjunto de 3 proteínas, que eu vou colocar aqui, ó, 3 boladinhas. Ela chama troponina. 3 boladinhas. Só 3. Tá bom, acho que você já entendeu. Tem essas boladinhas em tudo quanto é lugar. Então vamos dar nome, ó. Isso aqui se chama complexo troponina. Quantas proteínas tem no complexo troponina, gente? 3. Você tem que decorar isso? Tem que decorar. Por quê? Porque 2 dessas proteínas é marcador de infarto. Você vai ter
3 proteínas, que a gente vai chamar de troponina I, troponina T e troponina C. I de inibitória, T de tropomiosina, C de cálcio. 3 troponinas. Das 3, 2 delas é para saber se a pessoa está ou não infartada. Então, se a pessoa infarta, esse complexo vai para a corrente sanguínea. Aí você mede no sangue se tem esse complexo. Se tiver, a pessoa infartou. Se não tiver, a pessoa não infartou. Tá? É o complexo troponina. Das 3, I, T e C, 2 são marcadores de infarto. O principal é a troponina I. Nossa, tem troponina I no sangue. Significa, o cara está infartado. Beleza? É a certeza que a pessoa está infartada. Como é que eu sei que o cara está infartado? Meço se tem troponina I no sangue. Se tiver, significa que saiu do coração, foi para a corrente sanguínea. Show de bola? Show de bola. Agora o que vai acontecer então? Agora acabou a discussão. E tem mais uma que eu esqueci, ó. Existe uma proteína que o vídeo não mostra, que é uma mola. Vou colocar ela aqui, ó. Uma mola. Tá vendo ela em roxinho aí? Essa molinha? Verde, verde. Maravilha. É uma mola. Show de bola? Como é que chama essa mola? Ela se chama titina. É só um nome bonito, né? Nome que todo dia a gente usa. Titina, complexo troponina, tropomiosina. Só nome legal. Então agora a gente tem o sarcômero. Se você assistiu o vídeo, você sabe o que eu estou falando. Me fala, vai. O cálcio que está na corrente sanguínea, não. O cálcio que está no citosol, onde que ele tem que se ligar? Ao complexo troponina. Então, o cálcio só serve para se ligar ao complexo. Anota aí para você não esquecer. Para que serve o cálcio? Para se ligar a qual complexo? Troponina. Show de bola? Então faz o caminho todo aí na sua cabeça. Primeiro eu tive que despolarizar neurônio. Entrou o cálcio, liberou o neurotransmissor. O neurotransmissor serviu para despolarizar quem? O músculo. Qual era o objetivo da despolarização do músculo? Fazer com o cálcio que estava no retículo. E para que eu preciso do cálcio no citosol? Para ligar ao complexo troponina. Para que isso vai acontecer? Quando o cálcio se liga ao complexo troponina, isso que está em branco para você, ó, ele sai do lugar. Então, só sai do lugar o que está em branco se o cálcio se ligar no complexo. Quando isso que está em branco sai do lugar, a cabeça da miosina interage com a actina. Então, a cabeça da miosina só interage com a actina se tiver qual íon? Cálcio. Show de bola? E aí você vai pensar na seguinte ideia. Olha só. Vou colocar aqui, porque esse aqui já virou uma bagunça sem fim. E ninguém já entende mais bosta nenhuma. Ó, essa é uma parte do sarcômero, beleza? Isso que está em vermelho é a cauda da miosina e a cabeça da miosina. O que está em branco vai ser o complexo troponina. Só estou desenhando uma partezinha. E o que está em pretinho é qual complexo? Troponina. Beleza? Aí o que vai acontecer? Ó, perceba que o branco está impedindo o vermelho a encostar no azul. Certo?
Então, esse branco impede o vermelho a encostar no azul. Como é que eu vou encostar o vermelho no azul? Se eu tirar quem? O branco. Então, se eu tirar o branco, o vermelho encosta no azul. Entendeu isso? Simples assim. Como é que eu consigo, então, tirar o branco? Eu preciso de qual íon? Cálcio. Então, quando o cálcio interage com o preto tira o branco. Logo, o vermelho encosta no azul. Ficou claro isso para você? Vai de novo. Eu preciso do vermelho encostar onde? Quem que está atrapalhando? Eu preciso tirar o branco. Então, eu tenho que colocar o cálcio ligando com o preto. O preto tira o branco do local. Logo, o vermelho encosta no azul. Dá os nomes para as coisas agora. Eu preciso que a miosina interaja com a actina, que é o azul. O branco é a topomiosina, que impede. O complexo troponina tira a topomiosina do lugar. E aí a miosina interage com a actina. Para que a miosina, depois que a miosina interagiu com a actina, tipo, nossa, miosina. Então foi assim, ó. Chegou o cálcio, ligou no preto ligou no branco, tirou o branco do lugar. A cabeça da miosina interagiu com o azul. Aí essa cabeça da miosina faz esse movimento, ó. Ela está assim e ele faz esse movimento. Esse movimento. Tipo, faz alavanca. Para quê? Para puxar o sarcômero. Sim? Então a cabeça da miosina que estava desse jeito, agora fica desse jeito. Puxa o sarcômero. Aí o sarcômero que estava distante, ele aproxima. Isso dos dois lados. Aí a sua musculatura contrai. E para a musculatura relaxar? Aí tem gente que pensa, a miosina empurra. Não empurra não. Lembra que existe uma mola? A mola, olha o que vai acontecer. Essa é a mola. Belezinha? Então o que acontece? Ó, quando a cabeça da miosina puxa a actina puxa isso tudo. Ó. O que acontece com a mola? Ela encolhe. Beleza? Ela encolheu. Falando, que beleza, a mola encolheu, contraiu. Se a cabeça da miosina soltar da actina, o que acontece com a mola? Ela distende. E aí o músculo relaxa. Aí o músculo volta para o lugar. Foi doido isso? Então, para contrair, a cabeça da miosina tem que ligar na actina. E o que acontece com a mola? Comprime, porque a cabeça da miosina está puxando o sarcômero. E para relaxar, o que tem que acontecer com a cabeça da miosina? Soltar da actina. Aí o que a mola faz? Empurra o sarcômero. É difícil isso? Então pensa, meu músculo para contrair, quem que está puxando o sarcômero? A cabeça da miosina. E para o meu músculo relaxar, quem que está empurrando o sarcômero? A titina. Show? Para um músculo relaxar, o que tem que acontecer com a cabeça da miosina? Se soltar da actina. Se a cabeça da miosina ficar presa na actina, o músculo relaxa?
Então agora você acabou de entender por que uma pessoa que está morta fica dura. Por que uma pessoa que está morta fica dura? Porque a cabeça da miosina fica presa a quem? A quitina. Ou seja, o músculo fica contraído. Como é que você tira a cabeça da miosina, da quitina? Dando para a miosina ATP. Você acabou de entender o que é a cãibra. O que é a cãibra? É quando falta o quê? Falta ATP. Sem ATP, o que acontece com a miosina? Fica ligado a quem? A quitina. E isso o músculo está contraído. Se o músculo está contraído, a cabeça da miosina está ligada à quitina. Aí vai chegar o ATP. O que o ATP faz na cabeça da miosina? Solta ela da quitina. O que a titina faz? Empurra o sarcômero. E o sarcômero relaxa a musculatura. Se você não tem ATP, a cabeça da miosina está ligada à quitina, a titina está comprimida e o sarcômero está contraído. Então, por que o seu músculo travou? Porque faltou ATP. Por que faltou ATP? Porque faltou oxigênio. Então, é falta de nutriente que causa cãibra? Não é. A cãibra não é problema de falta de nutriente. A cãibra é problema de falta de quê? Oxigênio. Sem oxigênio, sem ATP. Sem ATP, a cabeça da miosina se liga na quitina e não solta. O músculo fica contraído. Então me fala, vai, brilha, seu momento de glória. Por que você associa cãibra com ácido lático? Seu momento de brilhar. Por quê? Ácido lático causa cãibra? Sim ou não? Não. O que causa cãibra? Falta de oxigênio. Porque sem oxigênio, sem ATP. Sem ATP, a cabeça da miosina não se solta da quitina. Isso é cãibra. O que isso tem a ver com lactato, ácido lático? Se você não tem oxigênio, o piruvato entra na mitocôndria? Sim ou não? O piruvato vira o quê? Lactato. Mas não é o lactato que causa a cãibra. O que causa a cãibra? A falta de ATP. Por que falta ATP? Porque primeiro faltou oxigênio. Então, se você não quiser que o seu paciente morra de infarto, o que você tem que dar para ele? Oxigênio. Exatamente isso. Então pensa, o paciente está tendo uma parada cardiorrespiratória. Pensa nisso. Nossa, o cara está tendo uma parada cardiorrespiratória agora. Qual é o hormônio que você injeta nessa pessoa? Adrenalina. Por quê? Porque a adrenalina vasodilata. Significa que vai chegar mais o quê? Oxigênio. Mais oxigênio, mais ATP. Mais ATP, o músculo contrai e relaxa. Só por isso. Amém?
Falei que era difícil. Não, ele volta para o retículo. Através da enzima ATP, cálcio ATPase. Mas aí o cálcio volta para o retículo. Porque a cabeça da enzima é a região ATPase. É o ciclo ativo do ATP é a cabeça da